O vídeo de hoje explica o que o comentarista faz na prática e qual a diferença para o comentarista das missas de semana e as missas de fim de semana. Hoje vamos falar sobre o que um comentarista deve fazer. A primeira coisa é chegar meia hora, pelo menos meia hora, antes da celebração. Nas missas de semana, a gente busca as folhas de intenção aqui na secretaria, mas nos finais de semana, elas já ficam na nossa gaveta. Nos finais de semana, como a secretaria está fechada, as folhas de intenção ficam na sacristia, nessa gaveta aqui da esquerda. Você deve conferir a data e hora para não pegar a folha errada. A folha de intenção deve vir imediatamente para o nosso ambão. Tem sempre alguém precisando colocar intenções. Para as missas de final de semana e solenidades que caiam em dia de semana, usamos capinhas para comentarista, leitores e salmistas. As capinhas ficam nesse armário da sacristia. Precisamos de apenas 4 capinhas. Ao pegar a capinha, você já deve vestir a sua própria capinha e entregar para o salmista e os leitores que você já tiver escolhido. O próximo passo é ligar o som e buscar os microfones. Depois de pegar a folha, pegar o microfone, faça a sua oração antes da missa. Tenha o seu tempo de meditação. Depois de pegar as intenções, as capinhas, a gente verifica o ambão com as leituras. Está correto. A primeira diferença entre a missa de dia de semana e a missa de fim de semana é que na missa de dia de semana a gente lê no livrinho. Já na missa de fim de semana a gente lê no povo de Deus. Além disso, na missa de dia de semana o padre entra por aquela portinha. Já na missa de fim de semana tem a procissão de entrada e a gente tem que prestar atenção no sinal do padre que vem de lá. A outra diferença é que o salmo sempre vai ser cantado. Então, será feito pelo povo de canto no final de semana. Já no dia de semana, a gente tem que escolher um leitor para o salmo, que é o mesmo da primeira leitura. Como os avisos ficam na folha de intenção, quando você não der o aviso antes da missa, é bom que você tire uma foto, para depois você se lembrar do que falar. Dê preferência a poucos avisos, aos avisos principais e que estão próximo ao acontecimento. A outra diferença é que nas missas de finais de semana tem 2 leituras, então nós precisamos de 2 leitores, mais o salmista. Temos aqui a primeira leitura, o salmo e a segunda leitura. Já no dia de semana é só uma leitura e o salmo. Tanto para a missa de dia de semana como para final de semana, a folha de intenção é a mesma e a prática também. Iniciamos falando pelos falecidos de 7º dia. Por alma de, em 7º dia de falecimento, você fala os nomes. 1º dia de falecimento, nome. 30 dias de falecimento e demais intenções de falecimento. Também falamos em ação de graças pelo aniversário natalício de, em ação de graça pelo aniversário de casamento. E aqui a gente fala por todos os visitados da Pastoral de Saúde, por todos os pedidos de saúde, por todos os pedidos de cura e libertação, por todas as famílias, por todas as intenções que estão em nossos corações, e essas e as demais intenções serão colocadas sobre o altar. Nas missas de dia de semana, iniciamos falando a data. Hoje, dia 6, sexta-feira da primeira semana do Advento, primeira semana do Saltério, primeira sexta-feira do mês. Então, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E aqui você lê a introdução ao mistério e termina dizendo: vamos receber o presidente dessa celebração, o padre, fala o nome do padre, cantando. Já na missa de finais de semana, o comentário inicial está aqui. Eles sempre terminam com uma frase como essa: com piedade iniciemos a Santa Missa Solene. Você pode acrescentar: vamos receber o presidente dessa celebração, ou
Vamos acolher o presidente dessa celebração cantando e fala o nome do presidente da celebração. Outra diferença entre a missa de final de semana e a missa de início de semana é que na missa de final de semana tem um comentário introdutório antes da liturgia da palavra, esse daqui, que deverá ser lido. Nas missas de dia de semana não tem. Uma outra pequena diferença das missas de final de semana para a missa de dia de semana é que no final de semana as orações dos fiéis são feitas depois do creio. E nas missas de dia de semana não tem o creio. É logo depois da homilia, tem oração dos fiéis. E as missas de final de semana não. Tem a homilia, depois tem o creio, tem a homilia, depois tem o creio e depois a oração dos fiéis. A última diferença que temos na missa de dia de semana para a missa de final de semana é no rito da comunhão. Em geral, no final de semana, o Cordeiro de Deus é cantado. A gente nunca vai precisar puxar. É importante observar as pessoas que estão chegando cedo, os seus trajes, para a gente poder convidar um bom leitor. Os leitores se confundem no salmo. Eles veem a cada estrofe e resolvem pedir a resposta e fica muito confuso. É bom lembrar ao leitor do salmo que só se pede a resposta quando tem esse Rzinho vermelhinho e não a cada estrofe. Ao convidar um leitor, lembrá-lo da reverência diante do altar, de pedir para subir pela frente e não pelas laterais do altar, de falar perto do microfone, ler calmamente e não falar primeira leitura ou segunda leitura. Ao invés disso, ler, por exemplo, primeira carta de São Paulo aos Efésios e começar daí. É importante também informar o momento correto de se dirigir ao altar, para que o padre e a comunidade não fiquem esperando. Após a Santa Missa, nós guardamos todo o material utilizado. Nós desligamos o som, guardamos os microfones, tiramos as pilhas, guardamos as capinhas, tudo que a gente usou. Mas nunca vamos deixar de rezar a linda oração após a Santa Missa.